Agora a gente vai colocar o nosso personagem. Ele também é uma imagem, né? Então, a gente vai colocar mais uma variável. Lembra? Escrevemos a palavra var para dizer que é uma variável. E inventamos um nome para a variável. Eu vou chamar de personagem. Mas você pode dar o nome que quiser. Mas lembre que vai ter que usar sempre esse nome, tá? Vamos colocar o igual e dizer que é uma nova imagem. Então, vamos colocar new, que é novo em inglês, image, que é imagem em inglês. Abrir e fechar os parênteses e o ponto e vírgula no final, não esqueça. Lá no inicia jogo, a gente vai dizer onde que está o arquivo da imagem e qual é o nome dele. Então, a gente vai colocar personagem, que é a imagem do personagem, né? Ponto .src, vem de source, que é origem em inglês, igual, e entre aspas a gente vai colocar o nome da imagem, e ela tem que estar na mesma pasta do arquivo do joguinho, porque senão a gente tem que colocar em que pasta ela tá, se ela estiver em outra pasta, tá? O nome da minha imagem é personagem.png. Então eu vou escrever ali personagem.png. Fechar aspas, ponto e vírgula no final. Não esqueça. E lá onde eu desenho o jogo, vou colocar uma outra linha. Eu tenho que colocar depois de desenhar o fundo, tá? Se eu colocar antes, eu vou desenhar o personagem e a imagem do fundo vai ser desenhada em cima dele. Então, eu vou colocar na linha depois que eu desenhei o fundo. Vou chamar o desenhador, vou colocar o ponto e vou escrever Draw Image, que do inglês é desenhar imagem. Abro o parênteses, coloco o nome da variável do personagem, e eu coloquei personagem, mas você pode ter colocado outro. Tem que ser o nome igualzinho, da mesma maneira que aqui. Vou colocar a vírgula, e agora eu vou dizer em que posição da tela que ele vai aparecer. Lembram do plano cartesiano? Primeiro eu vou dizer o X, em que posição horizontal ele vai estar. Vou colocar uma posição diferente para vocês verem onde é o 40, né? Porque a gente colocou o zero é bem aqui no pontinho. 40 vai ser um pouquinho mais para frente. E depois vou dizer qual é a posição Y dele, vertical. Se eu colocar 0, o personagem vai ficar voando lá em cima. Mas vamos colocar para vocês verem a diferença. E agora eu vou dizer qual que é a largura do personagem. Eu quero que ele seja bem mais magrinho que o fundo, né? Então, se o fundo é 800, eu vou colocar ele bem menos, eu vou colocar 50. Vamos testar, né? E depois, qual a altura do personagem. Se o fundo tem 600 de altura, meu personagem tem que ter bem menos. Vou colocar 100 para testar. Feche parênteses, ponto e vírgula no final, como sempre. E vamos salvar para testar. Salvar no disquetezinho ou lá em cima no file, save. Tá? E lá na telinha do nosso jogo eu vou atualizar. A minha personagem ficou muito magrinha, né? Então eu posso aumentar um pouquinho a largura dela. Então vou vir aqui onde é a largura, ó, ele é o terceiro número. E vou colocar uma outra largura. Vou salvar e vou testar. A personagem ficou bem menos magrinha, né? E ela tá voando. Tudo bem que ela tem asa, né? Mas eu posso mudar para que ela fique no chão. Então eu fiz um teste aqui antes e vi que 340 é uma altura boa, que ela vai ficar no chão certinho. Então eu vou colocar aqui no segundo espacinho 340, tá? Lembrando, o primeiro número é a posição X da tela, o segundo número é a posição Y da tela, o terceiro número é a largura e o quarto número a altura. Vocês podem alterar e ir atualizando a página até encontrar a melhor configuração para vocês, ok? Vou salvar e vou colocar a minha bonequinha no chão. Então agora a gente vai aprender a controlar o nosso personagem
com as setinhas do teclado. A gente vai ter que criar uma variável que controla o X do personagem, porque o X do personagem vai ficar sempre mudando, né? Ele vai variar para menos ou para mais, para mexer na tela. Então, eu vou criar uma variável, lembra? A gente coloca a palavra var no começo e dá o nome que a gente quer para ela. Eu vou chamar de posição X. Posição, mas não vou usar nem o C cedilha, nem colocar o tio na letra A, porque senão dá problema no código colocar esses caracteres especiais, tá? E vou colocar o X em letra maiúscula, porque lembra que eu falei que não pode ter espaço? Não posso colocar posição espaço X, não dá certo. Então, para dizer que são duas palavras, coloquei posição em minúsculo, X em maiúsculo. E vou dizer que essa posição X vai começar com um zero, lá no iniciozinho da tela. E então, lá no desenho do personagem, ao invés dele começar no 40, eu vou dizer para ele que ele vai estar sempre na variável posição X. Por enquanto, ela é zero, mas conforme a pessoa for apertar no teclado, vai ficar mudando, entendeu? Por isso que não tem mais um número aqui. Vai ter a variável e a variável vai dizer qual que é o número. Então agora eu preciso dizer para o meu jogo que tem a possibilidade de alguém apertar no teclado, que é para apertar nas setinhas para andar o personagem. Então lá no início do jogo, eu vou ter que colocar o código que reconhece isso. Então a gente vai ter que começar com a palavrinha window. A palavra window significa janela. Então a gente vai verificar se alguém que estiver com essa janela aberta vai apertar as teclas do teclado. Então a gente vai colocar um ponto add event listener. Significa essas palavras em inglês: add, adicionar, event, evento, listener, ouvidor. Então eu estou adicionando um evento que vai ficar prestando atenção se alguma coisa vai acontecer. O que pode acontecer? Um mouse pode ser clicado, a tecla do teclado pode ser apertada e eu tenho que dizer qual é o tipo dele. Então eu vou colocar entre parênteses e entre aspas, a gente vai usar as palavrinhas em inglês. Key, que é teclado, down, para baixo. Então a pessoa apertou o teclado para baixo. E a gente vai ter que criar uma função que vai mostrar o que vai acontecer quando a pessoa apertar no teclado. Eu vou chamar essa função de apertou teclado. Feche parênteses, coloque ponto, vírgula no final. E a gente vai criar a função. Vamos colocar a palavrinha function. Apertou teclado. Tem que ser o mesmo nome que está ali em cima. Abre e fecha o parênteses. E lembrem que eu coloco a chave para dizer que ela começou e fecho a chave para dizer que ela terminou. A função apertou o teclado, ela vai ser a primeira que vai ter variáveis próprias dela. Então aqui entre parênteses, a gente vai querer saber qual foi a tecla que foi apertada. Então a gente pode colocar aqui, tecla apertada. E aqui dentro a gente vai verificar o número da tecla apertada. Mas a gente precisa também de uma variável para guardar qual que é a direção que o nosso bonequinho vai andar quando a tecla for apertada. Então, aqui em cima, vou criar mais uma variável, coloco ali o nomezinho var, e eu vou chamar essa variável de direção, porque ela vai guardar se é para a direita, para a esquerda, mas no início ela vai estar com direção nenhuma, tá? Como ela vai guardar uma palavra, então a gente precisa colocar aspas quando vai salvar uma palavra dentro de uma variável. Então, entre as aspas, eu coloco qual que é a palavra que eu quero salvar. Por enquanto, direção vai começar com nenhuma. E agora, quando a pessoa apertar o teclado com a seta para a direita, eu vou mudar a minha direção para a palavra direita. Para eu verificar qual foi a tecla apertada, eu preciso fazer uma verificação. Na programação, a gente costuma utilizar o se então para verificar alguma coisa. Então, a gente vai verificar
Se o código da tecla apertada for 39, então eu vou mudar a minha direção para a direita. Para fazer isso, a gente vai ter que escrever em inglês, né? Se em inglês é if, e a gente tem que colocar entre parênteses o que a gente quer saber. Se a tecla apertada, que é essa variável aqui que vai ter as informações de qual tecla foi apertada. Então, a gente vai colocar aqui key, que é tecla, code, que é o código da tecla que foi apertada. Se o código da tecla apertada for igual, aí a gente precisa colocar 2 iguais, tá? Porque um igual só a gente coloca quando a gente vai colocar um valor dentro da variável. Quando a gente vai comparar se uma coisa é igual a outra, a gente precisa de 2 iguais, tá? Se o código da tecla apertada for 39, fechamos o parênteses, então ele vai fazer alguma coisa. Para ele fazer essa coisa, a gente vai abrir a chave e fechar a chave. E ele vai fazer o que tiver escrito aqui dentro, entre essa chave que fecha e essa que abre, tá? Se o código da tecla for 39, então a gente vai mudar a direção para a direita. Então a gente vai pegar direção, que é aquela variável que a gente criou lá em cima, e vamos colocar a palavrinha, como é uma palavra entre aspas, né? Direita. Ponto e vírgula, porque terminamos de fazer a operação com essa variável. Agora que a gente sabe que alguém apertou a tecla para a direita, a gente tem que fazer o nosso bonequinho se mover para a direita. E a gente vai fazer isso desenhando ele cada vez um pouquinho mais para o lado. Por isso que a gente vai precisar fazer dentro da função desenha jogo. Se a direção for direita, então a posição X do personagem vai aumentar. Então, da mesma maneira que a gente fez aqui embaixo, a gente vai colocar o if, que é o se, e entre os parênteses do se, a gente vai comparar se a variável direção está com a palavra direita. Então, se a direção for igual, lembra que são 2 iguais, à direita, aí colocamos aquelas chaves que dizem o que vai acontecer se aquilo ali for verdadeiro. Então, a posição X vai aumentar. Como é que a gente faz isso? Primeiro temos que escrever posição X, que é o nome da variável, e ela vai receber. A gente vai pegar o valor atual dela e vai adicionar um número que a gente quiser. Para pegar o valor atual dela, a gente precisa digitar o nome dela novamente. Opa. E para adicionar um número, a gente coloca o mais e o número que a gente quiser. Eu vou colocar 1. Então, o que está acontecendo aqui? Se a direção for direita, porque alguém apertou a tecla para a direita, a posição do X vai ser igual à posição que ele já está, mais 1. Então, vai sempre aumentar. Digamos que está em 0. Então, ele vai lá, 0 mais 1 vai ficar 1. Então, ele vai mostrar aqui na posição 1. Só que lembra que eu falei que essa função fica se repetindo? Então, tá 1. Aí, ele volta lá para cima e faz de novo. Ah, tá para a direita? Tá. Então, vou fazer o 1, que está aqui agora, vai ser igual a 1 mais 1, e vai se tornar 2. E ele vai desenhar ali na posição 2. Vamos salvar e vamos testar para ver como fica ali no jogo. Basta salvar e atualizar a página. Depois de atualizar a página, a gente aperta a tecla do teclado, né? A seta para a direita. E o meu bonequinho está andando. Mas percebam que mesmo depois que eu soltei a tecla, ele continua andando para a direita, né? A gente tem que definir que depois que a pessoa solta a tecla, a direção deixa de ser direita, volta a ser nenhuma. Para isso, a gente vai ter que colocar mais um daqueles de ouvir o evento. Porque ele está ouvindo o evento se alguém apertou a tecla. Key down, né? Tecla para baixo. A gente precisa adicionar mais um
que ouve se alguém soltou alguma tecla, que é o key up, tecla para cima. Então, a gente vai lá e adiciona ali. O window, na janelinha, a gente adiciona um ouvidor de eventos e ele é do tipo key up, para a gente saber se a pessoa soltou a tecla. E precisamos dar um nome para ele. Como o outro eu coloquei apertou o teclado, eu vou colocar um outro chamado soltou o teclado. No final, apertamos parênteses e nunca esquecemos de colocar o ponto e vírgula. Só que eu preciso criar esta função. Então, vou vir aqui embaixo e vou criar function soltou teclado. Igualzinho eu coloquei aqui em cima, onde tem maiúscula, coloquei maiúscula também. Abro os parênteses e fecho. Abro chaves para dizer que começou a função. Fecho a chave para dizer que aqui terminou a função. E dentro da função, eu vou colocar que assim que a pessoa soltar a tecla, não importa qual tecla ela soltar, contanto que ela solte alguma tecla, a direção volte a ser nenhuma. Então, vou colocar direção é igual a nenhuma. Já podemos testar também para ver se o bonequinho dá só um passinho. Então, salvamos, atualizamos, não esquece de atualizar, e veja que ele só anda se eu apertar para o ladinho. Agora que a gente fez para a direita, a gente vai fazer para a esquerda. Se a tecla apertada for 37, aí é a esquerda. Então, em inglês, if, que é o C, né? A tecla, apertada. Esse nomezinho é o mesmo que esse, não esqueça. Ponto. Key code. Se ele for igual ao número 37, vamos fechar o parênteses, abrir as chaves e fechar as chaves. Se ele for igual a 37, o que eu colocar aqui dentro vai acontecer, que é dizer que a direção vai ser esquerda, como é uma palavra entre aspas. E para finalizar com um ponto e vírgula. Lá dentro do desenha jogo, se a direção for igual à esquerda, então a posição X, ao invés de aumentar, vai diminuir. Então, se, if, a direção for igual, com dois iguais, à esquerda, entre aspas, fechamos o parênteses, abrimos a chave para dizer que vai começar, o que vai acontecer dentro, e fechamos. Então, se a direção for igual à esquerda, a posição do X vai fazer o contrário, vai diminuir. Então, a posição X vai receber ela mesma menos 1. Ponto e vírgula no final, não pode esquecer. Vamos salvar e atualizar a página. Isso aí, está indo para os dois lados se apertar as teclas do teclado. A velocidade que ele anda também pode ser mudada. Vai ser no momento que a gente soma ou diminui um número. Eu estou somando ou diminuindo 1, mas eu posso colocar um número maior. Vamos ver, 10. E aqui também 10. Vamos salvar e testar. Lembrem sempre de atualizar, senão não funciona. Ficou bem mais rápido. Então, no vídeo de hoje eu vou terminar aqui, senão vai ficar muito longo, porque eu tô falando bem detalhadinho. Quem já sabe sobre isso não vai gostar do vídeo. Esse vídeo é bem para quem tá iniciando mesmo, tá, gente? E eu vou gravar outros vídeos assim, bem detalhados, fazendo bem passo a passo, porque o meu público são pessoas que ainda não sabem nada de programação. Espero que tenha ajudado. E se não conseguirem fazer alguma coisa, entrem em contato comigo pelos comentários ou pelo meu e-mail que eu ajudo. Quem conseguir fazer alguma coisa legal, pode também me mandar por e-mail o seu arquivo e eu posso colocar num site que eu tenho que eu vou colocar ali na descrição do vídeo.
Então, quem for me mandando, eu vou colocando lá no site, vai ficar aparecendo tudo nesse sitezinho, o joguinho de vocês, tá?